Olá pessoal, o Oscar está chegando. Dia 24 de fevereiro acontece a 85ª entrega da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E eu tô empolgado e resolvi fazer um videozinho comentando as principais categorias. Na categoria de melhor filme nós temos 9 indicações. Vamos começar por Amour, um filme francês dirigido por Michael Haneke. É um filme que eu não gostei. Não é um filme ruim, aliás o filme é muito bom, o filme não precisa ser ruim para eu não gostar. A questão é que é um filme muito deprimente. É a história de um casal, o Jorge e a Anne, dois velhinhos, têm lá os seus 80 anos de idade, são professores de música aposentados, têm uma filha, mas moram sozinhos. A Anne tem um derrame, tem um AVC, e ele começa a cuidar dela. O filme é basicamente sobre ela morrendo aos poucos e ele cuidando dela. O Mike Haneke, ele sempre foi um manipulador de audiência, e nesse filme fica sempre essa sensação de que alguma coisa mais terrível do que a última que você acabou de assistir vai acontecer. Tem cenas pesadas, algumas cenas se arrastam profundamente, como ela sentada na janela, olhando. É um filme difícil de ver, como um amigo meu falou, um soco no estômago, principalmente o final é terrível. É bem feito, as interpretações são excelentes, inclusive o Jean-Louis, que é quem faz o George, foi esnobado, ele poderia perfeitamente ter concorrido a uma indicação ao melhor ator. A Emmanuelle Rivat tá melhor ainda, é o tipo de filme que você pensa, né, quando você termina de assistir, você fala, eu acho que essa atriz estava doente mesmo, eu acho que ela não estava atuando não, de tão bem que ela tá. É um filme sobre amor, sobre doença, sobre a preocupação de quem você ama, sobre morrer com dignidade. Eu não assistiria de novo e não recomendaria não. Muito bem, vamos para o próximo. Argo. Argo é um filme dirigido por Ben Affleck. Aí você pensa, pois é. Ben Affleck é um excelente diretor, ele pode ser bem meia boca como ator, mas os 3 filmes que ele dirigiu são muito bons. Argo é uma história real, uma das coisas mais legais do filme é que, embora a trama seja absurda, isso realmente aconteceu. Se passa em 1979, um grupo de revolucionários do Irã invadiu a embaixada americana. Eles estão putos porque um ditador iraniano está refugiado nos Estados Unidos e eles querem que o cara seja mandado de volta. Pegam todo mundo que trabalhava na embaixada, menos 6 pessoas que conseguem escapar. E essas 6 pessoas estão escondidas na casa do embaixador canadense, lá no Irã. Ninguém sabe que eles estão lá. A CIA precisa trazer essas pessoas de volta. Só que tá quase impossível entrar no Irã, principalmente agora que eles estão putos com os americanos. O que eles fazem? Eles inventam um filme fictício chamado Argo. Eles criam todo, né, uma mídia em cima do filme, como se ele realmente fosse ser produzido, para a mentira parecer real. E um cara da CIA, o Tony Mendes, interpretado pelo Ben Affleck, vai para o Irã com o pretexto de estar, né, procurando locações para filmar, para trazer essas 6 pessoas de volta e vão se passar por membros da equipe, né? Um é o diretor, um é o produtor, um é o cinegrafista, outra é assistente de produção, enfim. Eles criam identidade para essas 6 pessoas. É um plano muito arriscado, fica essa sensação de, putz, será que isso vai dar certo? É bem interpretado, o elenco coadjuvante é muito bom, tem o Alan Arkin, tem o John Goodman, que está muito bem, tem o Bryan Cranston também, que está excelente. Enfim, é um filme muito tenso, mas com suficiente humor para não deixar ele insuportável. Muito bem dirigido. Dos 9 indicados, eu acho que é o filme que eu mais gostei. Muito bem. Próximo filme é Beasts of the Southern Wild, que tem a pior tradução que eu já vi na vida. Em português chama-se Pequena Sonhadora. É o filme mais diferente dos 9 indicados, o filme mais poético. Ele conta a história de uma menina chamada Hush Puppy, que mora num lugar fictício chamado Bathtub, com o pai alcoólatra e doente, e vai em busca da mãe. Ele é uma mistura de fábula com crítica social, tem muita coisa, né, do furacão Katrina, muita coisa ambientalista, misturada com coisas meio Terrence Malick. Por um lado ele fala de pobreza, de comunidades abandonadas, AIDS, e por outro lado de apocalipse e de criaturas gigantes chamadas Aurochs, que são javalis gigantescos. Então ele é uma mistura desses 2 gêneros e eu acho que isso funciona muito bem. É um filme bacana, eu acho ele um pouco pseudo-intelectualoide. Aliás, a direção desse filme me incomoda um pouco. Tem muita coisa de câmera na mão para dar uma ideia, né, mais documentarista. Mas é um filme bonito, um filme diferente. O mais importante é isso, eu não achei a 8ª maravilha do mundo, como muitas pessoas andam dizendo. Django Unchained. Quentin Tarantino está de volta.
Excelente filme, finalmente um faroeste de verdade, embora ele use, né, a linguagem faroeste em muitos dos seus filmes. Esse é um faroeste para valer, sobre um escravo chamado Django, que é comprado por um caçador de recompensas europeu que abomina a escravidão. Os dois acabam fazendo um acordo que eles iriam atrás da mulher do Django, que foi vendida para um dono de escravos interpretado pelo Leonardo DiCaprio. O elenco do filme é muito bom, tem o Christoph Waltz, que está concorrendo de novo ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Tem aquele excesso de violência quase caricata do Tarantino, principalmente a meia hora final. Tem os tradicionais diálogos sensacionais. O DiCaprio está excelente como vilão, mas o grande vilão do filme para mim não é ele, embora ele seja um vilão desses odiáveis, mas o vilão mesmo é o Samuel L. Jackson, que faz o servo do DiCaprio, que é um cara que está com ele há tantos anos que ele tem mais ódio dos negros do que os brancos racistas. E ele posta uma ameaça mais grave do que a do próprio Leonardo DiCaprio. Filmaço, assista Django Unchained agora, se você ainda não viu. Muito bem, Les Misérables, talvez a versão definitiva para o cinema da obra de Victor Hugo. Um musical dirigido por Tom Hooper, que foi esnobado também no Oscar, ele que ganhou pelo filme O Discurso do Rei. O filme se passa após a Revolução Francesa e conta a história de Jean Valjean, um homem que roubou um pedaço de pão para alimentar a sua irmã, que estava doente e morrendo de fome. Por isso, passa 19 anos na cadeia, né? A sentença original foi de 5 anos, e devido às suas tentativas de fuga, ele ficou 19 anos preso. E a história começa com ele sendo solto. Claro que ele não se apresenta na condicional, se manda, volta a virar um criminoso, mas aí ele recebe um ato de bondade que muda totalmente a cabeça dele, e aí ele vira uma pessoa amada e querida. Só que o inspetor Javert, interpretado pelo Russell Crowe, que é o ponto fraco do filme, não larga dele, ele quer, né, ele fica perseguindo esse cara o filme inteiro por ele não ter obedecido às regras de sua condicional. Então a história principal do filme é essa perseguição. Claro que quando o Jean muda de vida, muda de aparência, demora para o Javert reconhecê-lo. E aí temos histórias paralelas, a melhor delas é a da Fantine, interpretada pela Anne Hathaway, que está sensacional, provavelmente vai levar o Oscar de melhor atriz coadjuvante. O filme é bom? É. A produção é boa? É, excelente. Agora cansa. Porque ele, além de ser um musical, ele é o musical. Ele não tem nada falado. 99,9% dos diálogos são cantados. Normalmente o musical, as pessoas falam, conversam, né? Tem todo um diálogo e aí vem uma musiquinha legal. Esse não. Esse é tudo cantado. É, meu nome é Javert. Você pode falar, meu nome é Javert, eu vou te pegar, e aí começa a falar, não, é tudo cantado. É difícil você jogar todo o conteúdo do Victor Hugo num filme, por mais que ele tenha quase 3 horas. Então eles fizeram um bom trabalho. Deve ganhar alguns Oscars técnicos, mas nas principais categorias, não. Life of Pi, do Ang Lee, o filme mais tecnológico dos indicados. Bem, a história se passa praticamente quase toda num barco entre um garoto chamado Pi e um tigre. É ele contando a aventura dele, né? A família dele tinha um zoológico, eles estavam indo da Índia para o Canadá, o navio naufraga, e ele vai parar num barquinho junto com um tigre. A maneira como o tigre foi criado é espetacular. As cenas em que os dois estão juntos são todas feitas digitalmente. A tecnologia foi aprimorada de uma maneira assustadora. E o 3D também ajuda muito a contar a história, não é aquele 3D de graça. Então, visualmente é um filme lindo, é um filme que cansa, é verdade. Alguns períodos se arrastam, né? Ele e o tigre numa guerra territorial, e aí eles vão percebendo que um precisa do outro para sobreviver. Eles não chegam a ser amiguinhos, assim, agora esse tigre é meu amigo, vou dormir abraçado com ele. Não é uma coisa cafona, é uma coisa que funciona, mas é um filme lento, é um filme de narrativa pausada, dosada, talvez o mais difícil de dirigir dos 9 indicados. É uma história bonita, visualmente deslumbrante, um filme legal, um filme nota 7,5. Próximo filme, Lincoln, dirigido por Steven Spielberg. O filme se passa em 1865, no final da Guerra Civil Americana. Olha, o filme seria muito chato se ele focasse na vida do Abraham Lincoln desde o nascimento. Mas não, o filme é objetivo. Ele pega os 4 últimos meses da vida do presidente e o que o marcou, né, que foi a 13ª emenda, que acabaria com a escravidão. O filme todinho é ele tentando fazer essa emenda passar, que na época
deixou muita gente aí irritada, porque, né, como nós vamos viver sem nossos escravos? O filme é excelente, o filme é excepcional por 3 motivos. Número 1, Daniel Day-Lewis. Ele está absolutamente impressionante como Abraham Lincoln. É assustador, é a melhor performance da carreira de um dos melhores atores de todos os tempos. E ele não é o único que está bem não, o Tommy Lee Jones está muito bem no filme. E a direção do Spielberg, né? Muita gente gosta de criticar o Spielberg, mas ele sabe o que está fazendo. Então o filme ele tem aquelas típicas sequências de guerra que o Spielberg dirige muito bem. A reconstrução de época é perfeita, impecável. Claro, não é um filme coberto de ação, é um filme político. Para mim é o grande favorito do Oscar, filmaço. Silver Linings Playbook é o queridinho do Oscar desse ano, filme do David O. Russell. O ator principal do filme é o Bradley Cooper, ele faz um personagem que acabou de passar 8 meses num hospital psiquiátrico, porque ele pegou a mulher com um amante no chuveiro e espancou o amante dela quase até a morte. Ele é maníaco depressivo, ou bipolar para os íntimos, e sai do hospital com a condição de que ele vai morar com os pais, de que ele tem que se medicar, claro que ele evita tomar os remédios, como todo bipolar em crise faz. Tá numa ilusão absurda de que tá tudo bem, de que ele vai conquistar a mulher de volta. É o melhor personagem bipolar desde Mr. Jones, o filme de 93 com o Richard Gere. E o Bradley Cooper tá muito bem. E ele não é o único. Ele conhece uma mulher interpretada pela Jennifer Lawrence, a queridinha de Hollywood, que perdeu o marido, né, o policial, e ela tá meio piradona, né, lidando aí com a morte dele. O luto deixou ela meio doidona da cabeça, ela entrou numa onda meio promíscua. E os dois, claro, quando eles se conhecem, eles sentem uma conexão imediata, que é aquele velho papo de, você já tomou tal remédio? Ah, já. E esse outro, putz, né? Aquela coisa de só quem já tomou sabe. E tem os pais do Bradley Cooper que também estão muito bem. O Robert De Niro, que faz o pai dele, que tem transtorno obsessivo compulsivo, ele gosta de apostar em jogos de futebol americano, e quando ele assiste, o controle remoto tem que estar apontado para certa direção, e a roupa tem que ser X, e tem que ter um paninho verde ali. Ele é todo supersticioso, ele é bem malucão. A parte da doença mental é explorada da maneira certinha, sem clichês. Você não precisa mostrar o cara correndo pelado na rua, se cortando com gilete para dizer que ele tem problema, que ele é bipolar, que ele é louco. Às vezes só o fato dele ler um livro e ficar alteradaço com o livro a ponto de ter que acordar os pais às 4 da manhã para comentar o final do livro, já mostra como funciona aí o desbalance químico de quem tem essa patologia. É um filme muito bom, não deve ganhar nada, mas é uma grata surpresa. É um filme de distribuição pequena, que fez muito sucesso e que deve ser assistido. E a última produção indicada a melhor filme chama-se Zero Dark Thirty, um filme sobre a captura de Osama Bin Laden. Ponto positivo, Jessica Chastain. O filme é todo sobre ela. Ela começa como uma novata na CIA, insegura, e termina o filme fodona, pronta para pegar o Bin Laden. É um desenvolvimento de personagem muito bom dela, porém só dela. Todos os outros personagens são completamente secundários. Eles aparecem para digitar alguma coisa e somem. É um filme também político, muito diálogo, muita câmera tremida, câmera na mão para supostamente deixar mais tenso, mas nem sempre funciona. A última meia hora é extremamente tensa, realmente é... Muita gente criticou o filme pelas cenas de tortura. Sim, elas são difíceis de assistir, mas elas aconteceram. Você não está enganando ninguém se você fizer de conta que ninguém foi torturado na tentativa de achar o Bin Laden. Então, eu acho que são cenas necessárias e relevantes para o contexto do filme. É um filme cujo tempo pesa, por exemplo, Lincoln, que também tem quase 3 horas, passa muito mais rápido do que esse. Tem horas que, de tantas cenas do carinha da CIA imprimindo alguma coisa, ou digitando alguma coisa, ou falando no telefone, como tem muito disso, né? Quando sai da Jessica Chastain, o filme fica arrastado, fica cansativo de ver. Aí dos 9, é o que eu menos gostei, não que seja um filme ruim, um filme nota 7. Resumindo, para a categoria de melhor filme, se dependesse de mim, o Oscar iria para Argo. Agora, a aposta mais certeira eu acho que é Lincoln. Bom, eu acho que eu vou ter que dividir o vídeo em 2 partes pelo menos. Ainda faltam todas as categorias de interpretação, então eu acho que eu vou falar delas na parte 2. É isso, pessoal, um abraço.